Bem lembrado, existe essa possibilidade de verdade. Vamos torcer aqui pra quem sabe ela não reaparece aí nas telinhas, tá? Mas olha, vamos mudando de assunto, girando o nosso papo da fofoca. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha. A notícia que a gente traz agora, ela é polêmica e envolve o comandante Hamilton. Comandante Hamilton deu uma declaração em um podcast dizendo que queria sair no braço com o Marcelo Rezende. Pra quem não lembra, gente, quando o Marcelo Rezende voltou pra Record, o comandante Hamilton já estava lá. Porque antes disso, o Datena foi pra Record. O comandante Hamilton ficou muitos anos na Band com o Datena. Foi como ele para a Rede Record, só que o Datena não durou um mês lá, ele voltou pra Band. E o comandante Hamilton ficou. Ficou até pouco tempo, né? Ano passado que ele voltou pro SBT, se eu não me engano, pra ajudar no jornalismo da manhã. E durante esse meio tempo, o comandante Hamilton foi trabalhando com o Marcelo Rezende, depois com o Luiz Bate, né? Trazendo as informações ali do trânsito. E, durante esse período aí de muitos anos que ele esteve com o Marcelo Rezende, o comandante Hamilton contou recentemente em um podcast que ele estava mostrando, né, uma busca, uma perseguição da polícia, e que em determinado momento, os bandidos entraram, acho que em uma comunidade, né? E que a polícia parou na entrada dessa comunidade, aguardando reforços. E que, segundo o comandante Hamilton, o Marcelo Rezende queria, né, insistir ali, chamando a polícia de covarde, falando que eles tinham que ter entrado pra prender o bandido. E aí, rolou uma alfinetada do Marcelo Rezende no comandante. E ele não gostou. E com todo direito ele não gostou. Porque ninguém gostaria, né, de ser ofendido ali ao vivo em rede nacional. Vamos assistir o vídeo. Já já a gente comenta, Rodolfo. O dia que o comandante Hamilton pousou na emissora para quebrar o Marcelo Rezende no pau. Você ia pegar o Marcelo? No pau, viu? Eu fiquei muito bravo com ele. Mas o que aconteceu pra você querer dar um pau no Marcelo Rezende? Então, você pode falar o que quiser, né? Mas ele falou uma coisa assim que mexeu com a integridade. Você não pode chegar e mexer com a... Não, mas tem que ele falou, agora eu quero saber. Cara, ele falou assim, mais ou menos que eu era caloteiro ou não sei o quê. Eu falei, mais ou menos assim. Eu falei, opa. Eu falei, não, pera um pouquinho. Porque assim... No ar, mas você no helicóptero no ar? Foi dois negócios que aconteceu, que ele ficou meio bravo. Um negócio que ele queria que falasse mal do policial, que o policial, numa correria ali, ele tava entrando, os caras entraram na favela, e o policial foi e não entrou. Aí ele pegou e falou, pô, covarde, não sei o quê. Aí voltou pra mim e falou, não, ele tá esperando um reforço, não é assim que funciona, né? E ele achou que eu peitei ele. E ele pegou e me devolveu de uma forma muito agressiva. Falei, pô, então já é pau, então tá bom. Falei, beleza, já tô posando aí, fala pra ele que a gente vai... Aí entrou o pessoal da emissora conversando, pra acalmar. Eu ia pousar na emissora, ia quebrar ele, ia ficar 6 meses sem andar. Aí ele pegou depois... Eita, Laia, isso o comandante Hamilton revelou, gente, no podcast Pode Ser, do Celso Portiolli, tá? Ele falou ali com todas as letras, eu ia descer na emissora, ia dar um pau nele, ele ia ficar 6 meses sem andar. Comandante Hamilton falou sobre o Marcelo Rezende. A gente sabe, né, na minha opinião, esses programas policiais, acho que já deu o que tinha que dar. Na época mesmo do Marcelo Rezende, eu achava até que ele segurava um pouco mais do que os programas de hoje, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o Datena, que várias vezes eu comento aqui no programa, que eu acho que é um desserviço, eu acho o Datena um desserviço pra TV brasileira, porque ele chega a ser grosseiro muitas vezes com a produção dele, com os repórteres, e isso assim, não é coisa de bastidores não. Você sintoniza na Band, você vê, aconteceu, né, no final do ano de 2023, do Datena sair de férias, e aí o apresentador que tava cobrindo ele tava dando mais audiência, e aí misteriosamente ele voltou das férias, né? Eu acho um problema muito grande, o Datena, o maior problema da Band no momento, na minha opinião, é o Datena. Ele é muito indeciso, eu acho que já deu o que tinha que dar pra ele, é o momento dele descansar. Por que eu digo que é indeciso? Ora ele se candidata, depois ele desiste e volta com o rabo entre as pernas. Aí a próxima eleição ele se candidata. Chega um momento onde a Band precisa também se posicionar, falar, Datena, muito obrigado por tudo, mas não dá mais pra gente, vamos encerrar aqui a nossa parceria.
E muito obrigado, quem sabe no futuro, porque não dá, gente. Televisão é venda, TV é anúncio. Imagina o cara compra o anúncio do programa do Datena e do Mais Absoluto Nada não tem Datena, aí vende outro anúncio, aí volta Datena. Chega, na minha opinião, assim, a família Saad deveria fechar um pouco as pernas pro Datena e encerrar tudo isso. E aconteceu a mesma coisa na Record. É muito aquilo, né? Se não é do meu jeito, tem quem faça. Que foi o que aconteceu, né? Ele foi pra Record pra bater uma dívida, não deu certo, voltou pra Band, ficou com uma dívida maior, a Band sempre atendendo todas as regalias ali, deu um programa de domingo pra ele que foi um fiasco, deu outro formato pra ele que foi um fiasco, não deu certo, o programa dele de domingo acabou porque ele se candidatou e depois voltou atrás, então assim, é um marasmo de coisas. Fora que eu acho que já chega esses programas policiais, esse Cidade Alerta que vai até 10h30 da noite, tem hora. Então, assim, a TV brasileira tem que se renovar e entender que você quer fazer jornalismo policial, faça, mas faça ele segmentado para todo o Brasil. Mostre as coisas que aconteçam também, mostre o que acontece também nos outros estados e não perseguição em São Paulo. A gente não quer ver isso. Quantas vezes a gente não mudou pra Band ou pra Rede Record e viu, tanto no Cidade Alerta quanto no Brasil Urgente, eles exibindo vídeo da internet, porque agora virou moda policial gravar vídeo de perseguição e publicar no YouTube, e eles com música de suspense, de urgente, um negócio que aconteceu há 3 dias atrás, que a pessoa ou já foi presa, ou já, né, sumiu, e exibindo aquilo como se fosse ao vivo. Muitas vezes a gente já viu isso, tá? Então, eu acho um desserviço pra TV brasileira esses programas policiais do jeito que estão hoje. Dá pra manter? Com certeza. Mas muda o formato, né? Porque não vence. É igual o Luiz Bate. O Luiz Bate, o auge do destaque dele foi aquela transição dele de Record Band, Band Record. Depois ele ficou tanto tempo na Record, mais de 10 anos quase que ele tá na... Acho que já deu, né? Foi 2012, 13 que ele foi pra Band e ninguém mais lembra da existência dele lá. Ele tá jogado na programação no Cidade Alerta e eu acho que ele é um bom jornalista, sabe? Ele tem um potencial pra fazer muito mais. Deu errado o programa de entretenimento dele, tudo bem, mas é um grande jornalista e poderia ter mais possibilidades ali que não fosse exclusivamente o jornalismo policial, que eu acho que já não tá muito bem das pernas, assim, de quesito de conteúdo, né? A audiência pode até responder, cravar segundo, terceiro lugar, mas de conteúdo acho que não agrega muito pro Brasil, pras pessoas de casa, né? E aí surgiram novos programas, teve o do... Eu acho que o único programa policial que, na minha opinião, deu um respiro no começo foi o do Siqueira. No começo, porque ele mesclava ali a notícia dos estados onde as outras emissoras não traziam informação, do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste, dos 4 cantos do Brasil, e tinha uma pegada de humor. No começo foi um programa que realmente fez a diferença, mas também com o tempo foi se perdendo por conta de ideologia política, tanto da emissora quanto do próprio apresentador. Isso acabou se perdendo, virou puxação de saco, virou babação de ovo e deu no que deu no final. Agora, comandante Hamilton super correto nessa situação, não de querer agredir, mas de realmente querer tirar satisfação ali de uma coisa que não tá certa. O apresentador tem que entender que não é Datena, não é Marcelo Rezende, não é Luiz Bate, não é ninguém, não é Siqueira que vai determinar aquilo que a polícia vai fazer. A função desses apresentadores, na minha opinião, tinha que ser dar voz a quem não tem voz, a cobrar ao poder público aquilo que a população tá precisando. Tá tendo enchente? Cobra. Tendo buraco? Cobra. E não simplesmente ficar mostrando perseguição policial. O que vai agregar? Nossa, o cara tá sendo preso lá em Diadema. Pro cara que tá na Bahia, tá no sul, tá no interior de São Paulo. Caguei pra isso. Eu não quero saber se o cara tá sendo preso em Diadema. Não interessa. Tem que mostrar aquilo de interesse comum. O que é interesse comum? Ônibus que atrasa todo dia, metrô que muitas vezes paralisação de órgão público e o governo precisa resolver, gato de água, de luz que ninguém aguenta mais tirar do próprio bolso para pagar, porque os impostos estão cada vez mais caros e não existe ali uma como que fala? Uma fiscalização correta, né? Então, assim, precisaria ter um parâmetro um pouco maior de entender para que são necessários esses programas policiais. Como que esses programas policiais eles podem beneficiar a população. É isso, gente. É beneficiar a população. A gente entende, tem toda aquela coisa do factual, né? De mostrar ali
a perseguição, que isso dá uma audiência, que dá um retorno. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente saber para que isso serve. Aonde que isso pode ser aplicado, sabe? E usar isso em benefício das pessoas de casa mesmo. Tá tendo um problema lá no Maranhão, por exemplo. Manda uma equipe lá, usa esse espaço para cobrar do poder público. Usar mais os repórteres das outras emissoras para cobrar. O que tá precisando aqui? Cobrou no jornal local? Não deu certo? Vamos mandar pro nacional. Vamos exigir uma resposta. É fazer prestação de serviço, porque TV aberta é concessão pública. Por mais que sejam empresas privadas, né? É uma concessão pública lá. Apareceu uma informação ali, diretor. Agora saiu. É uma concessão pública. Então precisa também entender o que está acontecendo. Tem que entender o que está acontecendo. Porque não é desse jeito. Acaba ficando ao Deus dará. Acaba ficando uma coisa que ninguém mais aguenta. Fica nisso. E as pessoas não têm mais opção. Porque você muda, né, nos períodos da tarde e só tem isso na TV aberta. Não tem mais nada. A gente não vê absolutamente mais nada. Isso, digamos, é absurdo. É absurdo. É muito absurdo. Precisava ter uma fiscalização melhor no conteúdo da TV para evitar esse tipo de programa que às vezes parece que tenta tirar o máximo de ruim ali das coisas, né? Não existe uma preocupação com o conteúdo. Parece que quanto mais desgraça, melhor. E nesse caso em específico, o comandante Hamilton estava muito certo de cobrar mesmo. E falar, olha, isso que você está dizendo não tá certo. Errado em ir, né? Tentar quebrar o pau ali com o Marcelo Rezende. Mas não tá errado em exigir que o nome dele seja respeitado, né, Gui? Não, com certeza, Dan. Eu preciso só pontuar, eu acho que é assim, mais importante, que, na minha opinião, e acho que na opinião de muita gente, como você também trouxe, que esses programas policiais, eles mais deixam a população mais insegura. Eu acho que, assim, é importante trazer a denúncia, né? Trazer os casos, né, importantes e tal, mas da maneira como a gente tem visto ser feito, é de uma maneira, às vezes, que beira o irresponsável, assim, e acaba deixando as pessoas mais inseguras, mais preocupadas. E nesse caso aí também eu concordo com o Hamilton que precisa ter mais cuidado, né, mais responsabilidade e tal. E uma coisa, né, é o que a gente sempre conversa aqui, né, nos bastidores e tal. Uma coisa é você tá dentro do estúdio, né, no ar-condicionado ali, né, com a situação sob controle, né, o texto, né, a equipe ali te auxiliando. Outra coisa é você tá na rua. Outra coisa é você tá no alto, né, no helicóptero mesmo ali, né, na intempérie, né, de sol, de chuva, né, de poluição, né, no caso de São Paulo e tal, assim. Então é importante também, né, que esse pessoal, né, os apresentadores, né, no caso, Marcelo Rezende, né, enfim, né, já não está mais aqui e tal, mas os outros apresentadores que ainda fazem nesse estilo, né, programa policial, entendam que herói só existe em filme de Hollywood, só existe em novela. Na vida real, a coisa é muito mais complexa e é importante sempre fazer esse jornalismo com responsabilidade, né, no fim das contas. Mas, assim, só para finalizar, a gente está contando nessa história aqui, né, polêmica e tal, trazendo, né, essas informações, essas opiniões, visões, né, como espectadores, né, também, né, de televisão. Mas a gente está vendo um sorriso aí, né, tão leve, né, do comandante Hamilton, e vimos também no SBT, né, nessa mudança de emissora, né, o Hamilton sempre de um jeito né, mais divertido, mais leve e tal, assim. Então a gente vê que, apesar, né, de um trabalho muito duro e muito sério que o Hamilton faz,
ele não perdeu a leveza, né, e o bom humor, assim, né, no fim das contas, né. Com certeza, Gui. Acho que é muito aquilo também de abandonar o factual no nível Record, né? Que a gente sabe que é bem mais pesado do que no SBT. Mas, de certa forma, fica aqui, né, o registro dessa declaração do comandante Hamilton. Já está no SBT, tá lá na grade da manhã e tá indo muito bem, tá bom? E ele está indo, nós estamos